Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Anamidcast. Aqui quem fala é o presidente da Anamid, Rodrigo Neves. E estou aqui com convidados maravilhosos para falar sobre um tema muito interessante. Como realmente é possível fazer uma contratação de uma agência digital com sucesso. E quem quiser me seguir, @dido.rodrigo no Instagram e linkedin.com/in/DidoRodrigo no LinkedIn, tá bom? E se você está seguindo a gente aqui no YouTube, não deixa de ativar o sininho, né, para sempre receber uma notificação de um novo vídeo no nosso canal, tá bom? E eu quero que eles mesmos se apresentem, porque nada melhor, né, de que você mesmo se apresentar, né, do que eu falar sobre essa carreira imensa que vocês têm aí no digital, essa experiência maravilhosa. Começando pelas damas aqui, a Roberta. Roberta, fala um pouquinho sobre sua trajetória aí profissional. Primeiramente, obrigada pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão relevante. Eu sou Roberta Mira, trabalho no Espro, Ensino Social Profissionalizante. Sou responsável pela área de marketing, comunicação e experiência no Espro. Já passei por empresas como Smiles, Companhia Aérea, Citibank e agências de publicidade. Então, eu já transitei pelos dois lados, né? Do lado da agência e do lado do cliente. E eu acho que eu vou poder agregar bastante valor aqui para vocês, para a gente discutir esse tema. Obrigada. E é interessante, né, Roberto? Porque, queira ou não, você passou por algumas empresas de segmentos completamente distintos e está hoje numa ONG, né? Então, a sua dificuldade de contratação é completamente diferente também hoje, né? Esse segmento é um segmento muito desafiador. O Espro é uma instituição sem fins lucrativos que coloca jovens em estado de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. A gente tem 45 anos, está em 8 estados, 8 filiais, 55 polos, então é um ecossistema bem parrudo e um tema muito difícil, um segmento muito específico, né? Então, isso se torna cada vez mais difícil na contratação de novos parceiros para que eles entendam o nosso sistema, o nosso ecossistema. Esse é um desafio. E aqui, junto comigo, tem o Alex. Conheci esse rapaz há muitos anos atrás. Foi um desafio gigante de dar aula em um curso onde ele coordenava, organizava isso aí. E tive o prazer, a felicidade, né, de te conhecer, Alex. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência aí. Olha, hoje eu sou dentro da Sky, responsável por duas áreas. Uma que, de uma forma marketóloga, a gente chama de Digital Growth, que no final das contas é basicamente a gestão de campanhas para vendas via canais digitais, né? E também eu sou responsável pelo e-commerce para toda a América Latina. Dentro do guarda-chuva Sky hoje, e com essas duas funções, eu fico aí responsável, né, por Sky, que é Pay TV pura, né? TV por assinatura ainda, tem no Brasil ainda um grande mercado. Sky+, que é streaming, né, que é a plataforma migratória e digital para conteúdo online, e fibra, né? Então a gente tem hoje, né, no Brasil, esses 3 produtos, e na América Latina, Sky, só por curiosidade, a gente conhece como DirecTV, né? Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, ela virou Sky. Eu estou no mercado de telco há quase 9 anos, e grande parte da minha carreira também eu passei pelo mercado automotivo, né? Trabalhei em algumas empresas, acho que a mais notória aí é Citroën, uma empresa francesa, né? E eu migrei há 9 anos atrás para telco e não saí mais, estou dentro desse mercado aí. Também conheço o Rodrigo há muito tempo, a gente dá aula junto, né? Dentro de algumas verticais educacionais ali de digital, e-commerce. Bacana estar aqui, obrigado pelo convite aí. E mais um rapaz aqui convidado, a gente fala de rapaz, né, porque se eu não falar rapaz, ele vai ficar bravo comigo, né? Conheço o Dalton há muitos anos, né? É vice-presidente da Anamid, também um dos fundadores. O Dalton já teve agência no passado, uma grande agência. Conseguiu fazer uma coisa que todo mundo quer, né? Que é vender a sua empresa, né? E hoje é um consultor de soluções digitais. Então, Dalton, se apresenta um pouquinho aí. Já fiz uma breve apresentação, mas passa o seu @aí. Isso aí, não, como o Rodrigo colocou, né, entregando a idade um pouquinho, eu já estou nesse mercado digital há muito tempo, né, muitas coisas que se usa hoje eu lá atrás ajudei a formatar, né, desde o início do século. Fui comprado pelo Grupo Publicis em 2010, isso foi muito legal, porque deu uma experiência de 5 anos dentro de um grupo internacional, e eu comparei a minha experiência de construir uma agência do zero com
os processos e encaminhamentos de um grande grupo internacional. Fiquei lá até 2016, saí do Grupo Publicis em 2016, e aí desde então dou consultoria em operações digitais, né, ajudando as agências a se organizarem, criarem seus processos e melhorar um pouco toda essa dinâmica do mercado digital. Né. Também hoje tem uma produtora audiovisual, junto com a minha filha, né, que ela é fotógrafa, e esse projeto começou há 1 ano e meio, mais ou menos, e a gente está tocando esse projeto que está muito bacana. Muito bom. Bom, agora a gente vai começar o nosso tema aqui. Obrigado pelas apresentações. O pessoal está um pouco mais familiarizado com o time aqui. E assim, como é que a gente começou esse tema? Né? Primeiro, eu estava em contato com o Alex sobre algumas questões aí. E falei assim, Alex, a gente podia fazer um podcast junto, né? Ele, vamos fazer. Você quer falar sobre o quê? TV digital? O que você quer conversar? Eu falei assim, Rodrigo, vamos falar sobre uma dor real, né? O quanto que é difícil de contratar empresas digitais, né, fornecedores, agências digitais nos tempos atuais. Eu falei assim, cara, se ele tá me falando isso aí é um alerta, é uma dificuldade, é uma dor que ele tá sentindo aí, vamos conversar sobre isso, é uma dor do mercado mesmo, né? Então a primeira pergunta que eu faço para ti, Alex, é a seguinte, hoje, né, no cenário atual, né, qual a principal dor que você sente quando acontece o seguinte, ó, temos que abrir uma concorrência, temos que contratar o fornecedor. Quais são aqueles primeiros aprendizados, aquele top 3 ali, de coisas que você tem que se atentar na hora de selecionar essa empresa? Putz, eu vou começar respondendo, falando um pouquinho de onde surgiu esse tema, que é bem típico, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, tá? Eu tenho um conhecido que me pediu algumas indicações, ele é um pequeno / médio empreendedor, e ele precisava de uma agência. Aí eu falei, vai dar merda esse negócio, porque para um pequeno e um médio empreendedor contratar uma agência, independentemente se é uma agência digital ou de offline, por exemplo, é tipo uma peregrinação e é uma dor para os dois lados. Mas trazendo agora para o contexto mais guarda-chuva aqui, né? Contratar uma agência tanto para grandes, médias e pequenas empresas, é um trampo e é uma complexidade grande, principalmente no Brasil, decorrente do modelo de negócio que nós temos instalado aqui. Né? Quando a gente pega, vamos separar aqui, né, grandes empresas, como é o caso aqui das empresas envolvidas, existe uma complexidade aqui, eu acho que parte desde o princípio de você ter dentro da agência profissionais e expertises suficientes para você fazer o manover das plataformas digitais requeridas hoje, e aqui eu estou colocando um close-up bem para dentro do digital, e além disso a conta fechar para os dois lados, porque as grandes agências e os grandes grupos, eles detêm uma forma de trabalhar e uma forma de se estruturar que, por incrível que pareça, depois de décadas de transformação digital, ainda está muito pautado numa modelagem proveniente de off. Muitas agências já se adaptaram, mas na hora que você pega desde coisas mais simples, que é cargos, salários, ou até mesmo a estruturação do workflow de trabalho, ou até mesmo das dependências estruturantes de uma agência, só o digital a conta não fecha. Então, para você conseguir achar esse equilíbrio para grandes e fazer uma concorrência no mercado, pautando essas agências, por exemplo, para resultados de growth, que é meu caso, de performance, e ainda tentar encontrar um equilíbrio qualitativo no brand, meu amigo, até hoje, eu vou repetir, depois de quase 2 décadas de transformação digital, isso não é uma tarefa fácil, tá? Então, aqui tem uma complexidade que a gente pode jogar na mesa para conversar, né? Mas eu acho que é uma complexidade que vai... inclusive numa discussão de trocar e modificar completamente o modelo de negócio de agência no Brasil, né, que é um mercado, por exemplo, que não tem bureau de mídia, que tem várias regulamentações, até mesmo entender se aquela agência vai ter os expertises de data analytics ou até mesmo de martechs e adtechs necessários para cumprir os resultados. Quando você vai para pequenos e médios, eu digo hoje, e é uma fotografia, porque o mercado muda de uma hora para outra, mas hoje, quando eu tiro uma fotografia, eu te afirmo, é impossível a conta fechar para um pequeno e talvez até um médio empreendedor em termos de contratar uma agência,
a agência ter um retorno realmente saudável financeiramente com esse pequeno e médio empreendedor e vice-versa. É impossível, porque a demanda do pequeno e médio é tão grande, dentro do ponto de vista até de educação, de ignorância em relação ao que está sendo proposto, e a necessidade de input financeiro de um lado para o outro para a agência também ela é dentro aí de um break-even tão absurdo quando se olha o pequeno e médio que esses dois mundos eles não se conversam. Então, eu acho que hoje, para pequenos e médios, no modelo é quase impossível você ter uma saudabilidade. Por isso que o mercado acaba, às vezes, indo para os conhecidos freelas ou situações mais home care, que eu chamo. A gente estava conversando um pouco, né, nos bastidores antes de a gente começar o nosso podcast, né? E uma coisa que foi falado, né? Inclusive a Roberta comentou aqui, e eu passo a palavra para ti, Roberta, é que existe também... Você comentou sobre o empresário, sobre realmente não ter a relação custo-benefício, acabar não casando e todo mundo tá no prejuízo e nem tá percebendo, né? Só que quando você vai fazer um processo de contratação, a gente vê um cenário onde a agência reclama muito do contratante, né? Em termos de... o cara não dá retorno, não dá feedback, não contrata, tem morosidade, não sabe o que quer, não sei lá o quê. Mas tem o inverso também, tem o contratante que às vezes não tem o conhecimento necessário, né, por falta de conhecimento mesmo, falta de educação, falta de maturidade, falta de tempo de mercado, não sabe pedir, não sabe briefar corretamente e consequentemente a agência ela não tem a paciência necessária para conduzir o processo, entendeu? E a coisa não anda, né? O cliente fica sem o serviço, né? A empresa também não vende e começa um processo que não termina nunca às vezes, né? E muitas vezes quando estabelece uma contratação, a gente fala assim, um entendeu uma coisa que foi contratada, outro entendeu outra coisa que foi vendida. E a coisa também ela degringola, né? Pela falta de conhecimento no mercado. Você falou uma coisa fantástica aqui. É muita disciplina, né? É muito amplo. Nenhum pequeno e médio consegue ter todos os serviços digitais que são oferecidos, né? Roberto, o que você acha hoje, né? Você que já passou por muitas coisas e você tem uma experiência fantástica na questão de serviços, né? A gente conversou sobre isso, né? Serviço que você precisa para fazer com que a empresa alavanque. Qual a dificuldade que você enfrenta quando uma agência senta na sua frente e você começa a passar o briefing, você começa a perguntar coisas, ela começa a te oferecer o serviço, o que você sente? Olha, Rodrigo, eu acho que é uma jornada que, para mim, tem muito a ver com capacitação. A gente tem um déficit de profissionais de qualidade, de profissionais no mercado de tecnologia, de uma maneira geral, muito grande. Então, eu acho que existe uma questão de capacitação de ambos os lados, tanto do cliente quanto das agências. Às vezes a gente diz o que quer como cliente e a agência não consegue extrair da gente tudo que precisa para uma concorrência, para um orçamento. E aí a gente tem um time, às vezes, que não está totalmente familiarizado com tudo que está contratando, como vocês disseram, né? Existe uma pulverização gigante de diversos serviços. Então, quando eu quero contratar uma agência que faz site, é uma coisa. Quando eu quero contratar uma agência que faz a parte de performance, é outra. Uma agência de offline é outra. Então, é muito pulverizado. E aí, você ter todos os profissionais, uma média empresa ou uma pequena empresa, ter todos os profissionais capacitados nessas ferramentas para que ela possa passar um bom briefing e receber essa informação de maneira mais azeitada, para mim isso é muito difícil. Eu estou há 3 anos dentro do ESPRO, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei lá e montei a área de marketing foi trocar todos os fornecedores. Então, eu te digo que tem 3 anos que eu estou passando por esse processo de contratação, de ferramentas, de agências, a gente já trocou 2 vezes a agência, justamente porque tem uma outra complexidade, uma outra camada que é o segmento, né? Eu tenho uma dificuldade de encontrar fornecedores que entendam desse segmento de terceiro setor.
que é muito novo, né? Assim, acho que o terceiro setor faz muito pouca comunicação, faz muito pouco digital, e é necessário, e esse segmento vem crescendo. Então, a gente vai falar sobre isso com uma agência, ela desconhece. Quando você vai falar de varejo, vai falar sobre a Smiles, sobre a Gol, sobre Citibank, que foram as empresas por que eu passei, é muito mais usual, é mais commodity, está mais no dia a dia das agências, varejo. Agora, quando eu vou falar de um terceiro setor, o desconhecimento é total. Então, para mim, passa muito por essa camada de capacitação. E assim, capacitação é um trabalho que a Anamid faz, tenta fazer, né, tanto para o mercado digital como um todo, o ecossistema digital, que é de aculturamento, né, não apenas para os nossos associados e empresas do segmento para prestar um serviço melhor, quanto também para o contratante saber contratar melhor. Então, assim, tem os dois viés, que eu acho que é importantíssimo a gente entender isso. A gente vê, novamente, a gente vê muita agência digital reclamando do cliente. Mas na hora de sentar na mesa, tete a tete, de vender o seu serviço, né, ou de entender a dor do próximo, né, do que é o cliente, não consegue. E aí não cria conexão. Não cria conexão, não resolve o problema, faz o quê? Né, não vende. Né? Daltro, você que faz um trabalho de consultoria e já passou por muitas agências, hoje, e eu sei que você trabalha também, a gente conversou um pouco sobre isso, auxiliando essas empresas no processo de precificação, no processo de venda, né? De pegar o brief do cliente, entender, dar uma detalhada e oferecer. Qual que é a dificuldade que você sente nessa parte, né, de oferta de serviço? Entendeu? Vamos lá, Rodrigo, tem assunto pra caramba aqui, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. A primeira coisa, o demandante, o contratante, ele pode não saber exatamente o que ele quer, né? Ele pode não ter clareza, ele tem uma dor, ele tem uma necessidade, ele tem algo que ele precisa. Agora, a agência, e eu já vou dizer que eu não gosto muito desse nome agência, tem a obrigação de explorar o contratante para conseguir arrancar dele a informação correta, né? O que acontece, eu tenho visto em muitas agências que eu tenho dado consultoria, é que o atendimento, a área de negócios, ela visa não fazer muito barulho. Ela quer assinar logo o contrato. Ela quer pegar logo aquele cliente e depois, dentro da operação, eles vão decidir o que fazer. Então não explora a dor, ele não faz um briefing correto, ele não explora as necessidades, os objetivos, as premissas, o produto ou o serviço que ele está fazendo e que ele vai divulgar, o que ele vai falar. Então ele perde um pouco, perde muito, né? Em informação para poder montar um projeto correto. Então ele faz um projeto superficial, ele faz uma especificação superficial e isso depois vira um problema na área de operações. Quando você começa a gerir um projeto e aí começam a aparecer todos os problemas daquele projeto em tese mal escopado. Isso é generalizado, tá? A maioria das empresas que eu conversei não primam por esse processo. Por quê? O famoso briefing bem feito. O briefing bem feito. Porque ele é caro, o cliente nem sempre vai fazer um bom briefing. Em tese deveria, mas eu não posso cobrá-lo, porque às vezes ele não tem um conhecimento técnico suficiente para fazer isso. E uma coisa que eu já falei frequentemente, eu passo a bola aqui para o Alex nos ajudar com isso, né? Eu acho que com certeza você contrata vários fornecedores distintos para conseguir executar o serviço, assim como a Roberta. Hoje, quando você vai olhar o mercado digital, eu vou me colocar no lugar de um contratante. Eu preciso vender mais. Resumindo é isso, né? Quero vender mais, quero alcançar meu público, né? Todo mundo vai fazer um marketing digital, vai fazer algum serviço, vai criar uma plataforma, um canal, porque quer estar próximo do seu público e, consequentemente, vender, né? Quando você vai procurar, você não sabe o que procurar. Porque hoje em dia, agências, que nem você falou, PMS, que conseguem abraçar o cliente, né, um guarda-chuva todo, elas estão deixando de existir por conta do volume de competências e disciplinas que o digital tem. Então a gente está conseguindo cada vez mais aparecendo agências especializadas, que eu acho que é natural e isso sempre vai acontecer. Então, especializada em SEO apenas, especializada apenas em mídia, especializada em inbound marketing, especializada em CRM e por aí vai, né? Mas o que o contratante não sabe o que ele precisa, né? E não tem mais esse interlocutor que vai falar assim, vem aqui, eu vou entender a sua dor e eu vou realmente trazer para você aí o que
o que você realmente precisa nesse momento pela atual situação da maturidade da sua empresa. Você olhando isso, né? Você como contratante, olhando isso assim, não é um desafio muito grande para o cliente também, esse mercado tão pulverizado, de ele saber o que ele precisa? Saber realmente o que ele precisa? Porque eu não sei o que eu preciso. Eu não sei qual serviço eu preciso. Eu só sei que eu preciso de vender. Se eu bato na agência que faz mídia, ele vai falar que mídia é a minha melhor solução. Né? Se eu vou pra gente de inbound que vai te resolver a vida. E não é assim que funciona, né? Então, mas aqui tem não sei, talvez eu discorde de algumas opiniões aqui, mas vamos lá. Mas é pra discordar mesmo, pô. Mas a ideia é essa. Se não discordar, não tem debate. Assim, de novo, vamos separar, né? Eu acho que ainda tem... dentro do grupo das grandes empresas, eu ainda acredito que tenham profissionais ruins. Beleza. Mas entre esses profissionais, muito provavelmente a empresa em algum momento vai dar estrutura ou ele vai ser apoiado por colegas de trabalho, outras pessoas da equipe, para que, no final das contas, a situação entre nos trilhos e saia um bom briefing, né? A gente tenha outros debriefings e assim por diante. Um bom briefing. Então, eu vou deixar de lado um pouco as grandes empresas, porque eu acho que é uma discussão com outros argumentos aqui e outras discussões. Quando eu pego pequenos e médios, eu não sei, eu acho assim, eu vou me colocar na posição de um pequeno empreendedor. Eu conheço a minha dor do business, sabe? A minha dor mercadológica. E, sinceramente, eu não sei até que ponto eu tenho a obrigação, como empreendedor, de conhecer esse emaranhado de tecnologias, de martechs, adtechs, de data platforms, de serviços. Brother, não acho que não. Sei lá, tô vendo brigadeiro, vendo, sei lá, tem uma loja de roupa, bijuteria, massa... Não sei, cara, eu entendi maquiagem, entendeu? Então, sinceramente, eu acho que... Mas a pergunta que eu fiz, então, criando conexão, assim, Tá. você acha que não falta hoje, novamente, o digital ficou tão especialista pelo volume de coisas que Sim. você falou que tem, que você não tem mais o ponto de referência que consegue pegar na mão do cara, entendeu? Sim, exatamente. Aí que eu vou chegar. Eu acho que a culpa é da agência. E na boa, a gente perdeu um pouco, falando de novo, de pequenos e médios, a gente perdeu aquela empresa que tinha um caráter de solution, de business solution, e a gente continua vendo uma pauta muito voltada para a tecnologia, para a inovação e assim por diante. Um exemplo clássico disso é que a gente tem no mercado uma pancada de pastores digitais, se eu posso dizer, né? Que são os conhecidos charlatões. Isso acaba colocando em nervos muitos profissionais que têm uma pauta técnica e um background gigantesco. Quando eles olham, por exemplo, a forma com que esses, entre aspas, gurus comunicam. Só que, cara, o guru, na hora que você olha o call to action que ele está usando, na hora que você olha o vídeo que ele está fazendo, a pauta retórica ou o arco narrativo é tão simples. É algo como você quer ser milionário, entendeu? É tão básico, tipo, ele não tá falando de tecnologia, ele não tá falando de ficar aqueles discursos piegas, de ficar na primeira posição do Google, nada disso. O cara, ele tem um discurso dizendo, cara, eu vou alavancar o resultado de vendas da sua empresa e assim por diante. As nomenclaturas são várias, beira o top 3 da breguice, entendeu? Mas a verdade é essa, existe ali uma forma dele fazer um approach nesses pequenos e médios empreendedores que é muito popular, muito simples, é um palavreado, é um approach mais de, cara, eu vou resolver a sua solução. Então, eu repito, eu acho que a gente tem uma modelagem de negócio proveniente dos grandes conglomerados de comunicação sendo utilizadas por um target que não vai, nunca, eu vou repetir, nunca vai conseguir compreender essa amplitude, essas grandes ramificações que existem dentro
de digital marketing, de e-commerce e assim por diante. Cara, é assim, assim como você, eu também sou educador, professor. Eu trabalho há décadas, como todos vocês, né, em digital. E, cara, todo dia, quando eu paro para fazer, por exemplo, uma atualização de uma aula que eu vou dar, eu me sinto... Eu caio na síndrome do impostor, que eu falo, caralho, meu, como é que eu não sei isso? Ontem foi um caso, eu tava mexendo no Midjourney. E aí, cara, eu fui... prompt é uma coisa marketóloga também, que no final é fazer pergunta, mas tem umas regrinhas ali, bobas, tipo, para usar o Midjourney. Se você não sabe 3, 4, 5 regrinhas, você perde muito o potencial da ferramenta. Mas aí eu falo, cara, imagina, eu que tô dentro desse contexto, sendo suportado, inclusive de forma educacional, pelos grandes players, porque a minha empresa investe muito nisso, né? Google, Meta, TikTok, e assim a gente pode falar um monte aqui. Se eu sou ignorante em muita coisa, imagine o pequeno e médio. Então, cara, é assim, o que tá errado? É a agência, brother. Entendeu? É a agência. Não espere que o agricultor, o cara da padaria, o cara da beleza... Não vai. Brother, não vai. O erro é nosso. Na boa. Não vai. O cara tem o dinheiro. O cara quer resolver o problema dele. Aí sabe qual que é a desculpa das agências? Ah, mas é que o cara não entende nada. Caralho, o cara não entende nada e não vai entender. Ele não precisa, né? Ele não precisa entender. Ele não né? precisa entender. Agora, tem um desafio grande aqui, que eu não acho que é um desafio, é que talvez beire a educação, que é assim, a partir do momento que você aceita que o empresário, ele é, e vai ser, porque é assim, ignorante dentro da pauta digital, você tem que encontrar uma forma de tal transparência dele confiar no que você está dizendo. E aí que mora o X da questão. Como é que a gente faz para o pequeno e médio empreendedor ter confiança ao ponto dele achar que não está sendo enganado? Caramba, cara, porque ele não entende. E esse é o grande X da questão. Mas uma coisa que a Roberta falou também, que é o ponto, no enganação. Aí eu queria que a Roberta também desse uma ponderação aqui. A gente tem muito profissional ruim no mercado, falta capacitação, né? E hoje todo mundo abre um CNPJ, né? E é uma agência, uma urgência, né? E faz um site maravilhoso, né? Tem uma vez até uma desenvoltura, né? De ter uma interlocução bacana com o cliente, consegue vender um grande produto, mas não consegue entregar, né? Porque todo mundo quer empreender hoje em dia, todo mundo parece que virou até moda ser empresário, né? E é muito difícil ser empreendedor no nosso mercado, na nossa economia no Brasil. Isso virou moda. E novamente, assim, eu acho que o cliente não tem que entender. A gente já tem que conseguir explicar. Mas a questão é que nós estamos com vários charlatões no mercado, vários gurus, né? Que eles acabam denegrindo a imagem de uma agência que realmente faz um bom trabalho. Aí quando chega um cliente querendo oferecer uma coisa correta, aí é um puxão de orelha para as agências, né? O charlatão, ele tem uma lábia muito melhor, né? Do que uma empresa que às vezes saiba até entregar certo o resultado, mas não consegue vender dessa mesma maneira. Mas a gente está com o mercado hoje, Alex, no brasileiro, assim, totalmente deficitário de profissionais. Assim, tá difícil de contratar. Eu mesmo fiz entrevista hoje, né? Tem entrevista que a gente quer até, né, evoluir, pô, cara. Eu fico até com o pé atrás, né? O cara é tão bom na entrevista que a gente já fica até com o pé atrás, né? Tem entrevista que você quer sair correndo, né? Você até entende que porque a pessoa tá desempregada, né? Entendeu? Roberta, hoje você não tem essas dificuldades, assim, não vou falar da sua equipe também, mas falando dos seus fornecedores. Uhum. Como é que é essa relação quando você contrata e os primeiros passos com a empresa, sabe? Você consegue pegar já esse feeling, putz, o cara não me vendeu legal, o cara é um charlatão, o cara me enganou, não era bem isso que eu queria. Uhum. Eu só queria fazer uma outra colocação com relação à capacitação, que também tem uma outra camada, que é a camada de cultura organizacional. Porque aqui a gente está falando de grandes empresas que já estão, às vezes, nessa transformação digital há muito tempo, mas tem uma grande parte de empresas que elas ainda têm um mindset muito analógico. Então, não é só capacitar e ensinar o que é tal coisa, mas sim entender que, às vezes, tem processos burocráticos dentro da empresa, entender que o pensamento da liderança ainda é muito, muito analógico. Então, esses profissionais, eles não evoluem e não conseguem passar por essa etapa de transformação digital ou de levar até
informações que ele poderia levar para a liderança e mudar alguma coisa dentro das organizações, né? Então, acho que a cultura organizacional é um negócio que a gente pode explorar um pouco mais. Com relação à contratação dos fornecedores, né, eu acho que a gente precisa... eu contratei a Vitamina, né? Eu entrevistei 14 agências para contratar um site. Um site. Eu não estou falando de nada complexo. É um site que não é um e-commerce, é um site de marca, simplesmente para contar o que a gente faz. E que tem uma forma de cadastramento, um site simples. 14 fornecedores. Eu tive orçamentos de 5 a 600. Com o mesmo briefing. E aí que eu falo da capacidade da gente dizer o que a gente quer e você disse a capacidade do fornecedor nos questionar e tentar tirar todas as informações que ele precisa para montar essa proposta. Então, quando eu falo de capacitação, é mais nesse sentido também, entendeu? A gente encontra fornecedores de todos os tipos e, às vezes, a gente fica perdido e não sabe por que caminho correr. Não é uma questão só de custo, né? É uma questão do que ele vai entregar. E o papel cabe tudo. Então, é um desafio. E o Dalton, eu queria que complementasse, mas assim, eu acho que tem uma questão que a gente pode debater um pouco assim, o quão difícil que é você certificar e avaliar que aquele fornecedor, ele tem capacidade realmente de entregar o que ele está se propondo a entregar. Perfeito. Eu queria complementar pelo seguinte, é isso mesmo. Eu acho que, como eu falei antes, o contratante não tem a responsabilidade 100% de saber o que ele quer, ele tem uma dor, a agência precisa ter essa capacidade. Mas isso não exime o contratante de ter uma discussão em alto nível. Né? Ele precisa ser um gestor ou ter uma senioridade para olhar para aquilo e começar a ver os sinais. Porque quando você pega uma agência, e eu já quero falar sobre isso, de agência, que ela começa a prometer mundos e fundos, concordar com tudo, não fazer perguntas, não explorar o tema, não ir atrás de detalhes. Você tem que ser como gestor, como contratante, cara, esse cara não está explorando comigo. Eu não sei nem se ele está explorando, mas não está explorando. Né? Você tem também que começar a enxergar esses sinais do guru ou do cara que quer só contratar e assinar o contrato e botar a parcela do teu dinheiro no bolso, em detrimento a entregar alguma coisa que te atenda. Mas eu queria só falar um negócio de agência, porque eu acho que a gente confunde um pouco, e isso foi muito ruim para o mercado digital, essa comparação do mercado digital com agências de propaganda. Né? Agência de propaganda é um negócio muito pontual, tá ali. Quero divulgar um produto, vou fazer um vídeo, tem uma verba, bota na Globo, acabou. É uma entrega muito linear, é um produto muito claro e objetivo. Quando você vai para a agência digital, que eu acho que o nome é errado, deve ser empresa digital, empresa de projetos digitais, o leque que a gente já falou aqui é gigantesco e as competências são gigantescas. E muitas vezes a mídia ou a criatividade ou o criativo de uma campanha é um pedacinho desse tipo de coisa. E o digital, também colocando, ver se as opiniões do grupo, ele prostituiu um pouco esse mercado. Porque tudo ficou aparentemente muito barato. Né? Eu preciso fazer um site, o sobrinho do vizinho que tem um amigo, normalmente ele diz que faz, e o mercado começou a acreditar que isso funciona. Né? E aí os preços começaram a ficar vils, né? Começaram a ficar inexequíveis, os empresas começaram a nascer de tudo que é lado, e aí tu cria um mercado pulverizado pra caramba, extremamente desqualificado. Né? Antigamente, tu olhar para as agências de comunicação, tinha meia dúzia, você falava, né? Underbar, Macan, Washington Oliveto, você sabia quem era e sabia da qualidade da entrega. Hoje você tem um leque gigantesco de prestadores de serviços digitais que, como você colocou, é difícil saber a qualidade. E hoje não existe uma certificação. Né? Hoje não existe nenhum órgão que possa dar um selo dizendo eu atesto a capacidade técnica desse prestador. É uma coisa a se discutir, a Ana Mídia até discute isso, como no futuro fazer isso, mas a gente vai ter que ter muito cuidado no processo de contratação disso, porque senão a gente vai cair sempre na lábia de algum guru ou de alguém que só quer aquele dinheiro para pagar a conta e seguir no próximo serviço que sei lá se ele vai entregar. Mas hoje a gente deveria contratar vários fornecedores de diversos temas ou a gente deveria contratar uma grande ou média que tivesse diversos serviços para oferecer? Porque eu me lembro...
antigamente, quando eu passei por agência, que eu também já estive do outro lado, e falo que eu me tornei hoje o que eu mais temia, o cliente, né? E aí essa dúvida sempre me paira. Em algum momento eu lembro que as agências, elas começaram a ter de tudo. E me parece, pela nossa conversa aqui, que esse movimento está sendo um pouco diferente. São mais boutiques especializadas do que uma grande que tem tudo. Perfeito. Vou te dar minha opinião até de quem viveu isso ao longo da agência que eu criei. Quando a gente começou esse processo, a gente se denominava agência full service do digital, né? Porque era bonito e tu queria não dar margem para outros entrarem no teu cliente. Então a gente se dizia full service e começava a ter que ter dentro da agência todas as competências para entregar. E com o passar do tempo se viu que isso é quase inexequível. Você não consegue ter dentro de uma mesma empresa, a não ser que você tenha dinheiro infinito, todas as competências. Então a gente passou a ser agenciadores, que era o que as agências de comunicação eram. Elas não tinham produtora de vídeo, produtora de fotografia, de evento. Elas tinham um percentual. Elas tinham um percentual e um monte de fornecedores que entregavam. Se o digital conseguisse se formatar da mesma forma, eu acho que seria o melhor modelo. Ter uma empresa boa em gestão, né, e planejamento, que vai entender claramente a tua necessidade, vai definir claramente o que tu quer, e ela vai ter um leque de fornecedores que vão entregar tecnicamente todos os serviços. Não é bem assim que está acontecendo, mas seria um modelo interessante. Quando fala... Pode falar, Alex. Mas deixa eu dar uma opiniãozinha. Assim, eu acho que quando você fala do grande, né, o Alex quis fazer uma boa divisão, né? Fala do grande e do gigante. Eu realmente acredito que, assim, ter um agente de transformação, né, uma pessoa que ela conhece, vamos falar assim, o generalista, né? O cara que conhece de tudo um pouco e consegue montar o Lego, é o melhor modelo. Até pro médio, eu acho que até o médio até consegue, até certo ponto, ter esse cara que monta o Lego de uma forma legal. Mas quando você vai pro pequeno, né, assim, pro PME, é muito difícil você ter um orçamento para ter esse cara que custa caro, né? E ao mesmo tempo, né, você ter o budget para poder contratar os serviços necessários ao longo do tempo. O correto mesmo, é que as empresas elas entendam o seu nível de maturidade digital, entendam o seu momento, né? E façam um processo do básico ao avançado. Então, se eu não tenho um bom site, eu tenho que primeiro ter um bom site. Se eu não tenho um bom posicionamento orgânico, eu tenho que pelo menos ter um blog, uma área de conteúdo e trabalhar meu posicionamento orgânico. O que é o higiênico, né? Hoje em dia, a produção audiovisual está cada vez mais barata, né? Você consegue bons fornecedores, bons trabalhos para você conseguir ter um conteúdo de áudio e vídeo bacana, que hoje em dia é rei também. E por aí vai, e você vai evoluindo. Né? A gente sabe que o nível de maturidade das empresas hoje é muito baixo no Brasil, né? Em termos do potencial do digital que ele tem. Então, só que eu não sei, de verdade queria deixar uma pergunta para vocês. Qual que seria o caminho para o contratante de pequeno porte, médio porte aqui, buscar? Porque tá pulverizado. Bem, como o Alex provocou essa parte, eu tenho certeza que ele sabe a resposta. Eu acho que quer dizer, eu vou dar a minha verdade aqui, que provavelmente vai ser uma farsa para muitos, mas muito bem. Quando a gente pega grandes clientes, o que são grandes clientes? Clientes que possuem, sei lá, budget acima de centenas de milhares de reais ano. E aí vai a perder de vista. Estes grandes clientes aqui, hoje, olhando inclusive a forma a qual nós trabalhamos, eu acho que a gente não tem uma agência full service. O que nós temos o que existe hoje para esses grandes clientes são grupos de comunicação, onde debaixo desse guarda-chuva, a gente pode falar vários grupos aqui, você tem agências ou fornecedores específicos que aí no final ele vende um ecossistema de soluções. Para os grandes anunciantes, eu vejo hoje que dentro desse guarda-chuva existem agências muito focadas no antigo branding e o que você está chamando de estratégia, o que é um erro, porque estratégia deveria ser meio que algo transversal. Até mesmo para uma empresa 100% focado, por exemplo, em performance. Então hoje, para os grandes anunciantes, você tem agências muito boas e muito experts em branding e planejamento estratégico, e você tem agências muito boas em performance e digital.
Na proporção, eu digo que ainda nós temos muito mais agências voltadas para o branding e para o planejamento estratégico e muito poucas agências, realmente boas agências, com entendimento de analytics, martechs e edtechs para trabalhar o performance. Então você tem opções. Eu não consigo hoje eu não consigo trabalhar com uma única agência. A gente precisa de 2. Olhando pequenos e médios, eu acho que os gurus, eles já entenderam algo que para as agências que querem atender os PMEs, elas relutam em, vamos chamar assim, concordar, ou pelo menos, né, aconteceu isso aí. Tem uma certa resistência para o óbvio lulante. A tecnologia, ela barateou de uma forma exponencial. E o resultado dessa tecnologia, em termos de qualidade, seja um motion, um post, a gente pode falar todos os tipos de serviços que eram muito proprietários desses 2 grandes contextos, branding e performance, que a gente nem usa muito mais essas palavras. A qualidade é impressionante. Então, na boa, não abra uma agência para PME. Não faça isso. O que eu vejo quando eu olho para pequenos e médios? Eu vejo que hoje nós temos um hall de tecnologias pautadas em machine learning, hoje popularmente conhecidas como Artificial Intelligence. Essas tecnologias, elas têm hoje uma interface muito friendly. Fazer um prompt no GPT, fazer um prompt no Midjourney, fazer, por exemplo, uma concatenação de planilhas, de análise, em qualquer plataforma de AI que você encontrar, é muito simples. Então, dentro desse contexto, onde a tecnologia ela teve ela foi reduzida lá embaixo, se você conseguir um parceiro que consiga fazer um bom onboarding aqui educacional, de entendimento da empresa, e ele dentro de todas essas possibilidades, ele possa ser quase como um hub e falar, cara, você precisa disso aqui, e ensinar a empresa a mexer com essas... Um agente de transformação digital. Exato. Cara, aí eu acho que aqui eu acho que a gente consegue iniciar uma conversa de escalonamento para pequenos e médios. O que eu acho hoje, que amanhã eu vou estar completamente errado, eu acho que para pequenos e médios, a agência não é o business, cara. Por quê? Porque o modelo de negócio não fecha para nenhum dos 2 lados. Agora, quem realmente tem a predisposição e o tesão e a paciência, a resiliência de trabalhar com o pequeno e médio, tem uma quantidade hoje de oportunidades na mesa que até agora ninguém conseguiu juntar isso, organizar isso e transformar isso numa plataforma de negócio para esses pequenos e médios. Alguém vai fazer isso. Um Canva da vida vai fazer isso. Um Wix da vida vai fazer isso. Alguém um dia vai olhar e vai falar assim, cara, vamos colocar tudo que um pequeno e médio quer numa plataforma digital e vamos simplesmente fazer um trigger de API onde o cara simplesmente escreve, eu preciso disso. Meu amigo, se você junta GPT, Midjourney, se você junta, sei lá, Videolips, se você junta Photoshop, todas as ferramentas hoje integradas de AI que tem a Microsoft, meu amigo, coloca isso numa plataforma, o cara faz um prompt. That's the fucking business here. Então, acho que o modelo de negócio tradicional de agência, hoje, com toda essa quantidade de tecnologias extremamente baratas, ele não se sustenta para o pequeno e médio. E é aí que o guru se dá bem. Porque o guru, por mais que seja piegas, um puta charlatão, ele sabe que por trás ali, se ele ensinar um pequeno e médio a simplesmente fazer um bom prompt, ele vai ter um resultado, pasmem, às vezes tão bom quanto agências muito boas. E ok, mano. That's the fucking truth. Essa é a realidade. Então eu acho que ninguém ainda conseguiu juntar isso. Concordo. Numa plataforma de forma facilitada. Eu tenho certeza que seu podcast vai ter vários comentários e vai gerar muito debate, porque é um assunto polêmico,
né? Eu acho que eu também sou totalmente a favor do que as empresas elas saiam da bolha. A gente criou a Associação Anami justamente para trazer o empresário fora de uma bolha, ele começar a participar de discussões para repensar o modelo de negócio, porque o digital ele vai mudar drasticamente, ainda mais com o advento da inteligência artificial e outras techs todas que estão surgindo aí, no nosso cenário. Daqui 2 anos, se a gente for fazer esse mesmo podcast, talvez essa solução já vai existir. Entendeu? Posso dar um exemplo muito parecido com o meu mercado? Olha o mercado de streaming, por exemplo. O mercado de streaming, quem é que vai ganhar o jogo? O jogo vai ser ganho quando uma empresa colocar dentro de uma única plataforma qualquer coisa que o consumidor queira assistir do ponto de vista online. Tudo. No dia que tiver um agregador, uma super plataforma, onde o cara possa ver filme, série, jogar, o cara possa comprar assim por diante, quem conseguir transformar o streaming numa plataforma de online entertainment at all, colocando tudo lá dentro, ganha o jogo. Marketing digital, existe, né? marketing digital tá se encaminhando para isso. Imagina pegue a quantidade de streamings que existem, é uma pancada. Mas a gente percebe no mercado, principalmente das grandes marcas, eu sou um exemplo clássico disso, que a gente está começando o quê? A concentrar, a ofertar não mais 3, 4, 5 soluções, mas ofertar uma única solução. Integra tudo. Tá ali, meu. Bom, a gente está chegando no nosso finalzinho, nosso podcast aqui. Não, tem tempo ainda. E não, tá chegando no finalzinho. Eu sei que você gosta de Mas falar, nem Doutor, começou, mas... O tempo passa rápido O quando tá debate nem bom. começou. E é um debate que vai longo, se deixar vai horas aqui conversando aqui, né? E é legal essas provocações, essas discordâncias sobre alguns pontos, porque nos faz refletir. Eu queria que nesse nosso, vamos falar assim, etapa final aqui na nossa conversa, que, começando pela Roberta aqui, que você, Roberta, desse algumas dicas do que, assim, quando você, como contratante, e você também, viu? Quero que também você dê dicas também aqui, viu, Alex? Você como contratante e o Daltro como um consultor que vivenciou, né, empresas, né, fornecendo esse tipo de serviço, qual dica que você dá para a agência digital, né, e para o contratante, eu acho que podia ir pelos 2 caminhos, sobre quando estiver na mesa, em frente ao fornecedor, né? Eu como contratante, né, como eu tenho que me importar, o que te ajudou muito a evoluir nas contratações e o que você gostaria que as empresas, que as agências realmente sentassem e oferecessem de verdade para você, a forma de você ser tratada, sabe? Você ser tratado, a forma de conduzir uma reunião, entendeu? Eu acho que do lado de empresa, o que a gente faz muito até no nosso dia a dia lá, e que eu sempre fiz na minha carreira, é falar com o máximo de pessoas possíveis. Às vezes me procura um fornecedor que eu desconheço a ferramenta, eu desconheço que eu preciso daquele negócio que ele está me oferecendo, e eu sempre tenho um tempo do meu dia, da minha semana, do meu mês disponível para ouvir novas ferramentas, o que está aparecendo no mercado, tá antenada o que está acontecendo. Às vezes eu nem tenho budget para aquele ano, para aquela contratação, mas eu não deixo de ouvir e de entender o que aquele cara está me oferecendo. Isso faz com que eu aprenda e que eu fique mais próxima do que está acontecendo no mercado, porque como você disse, né, você está lá mexendo num negócio e fala, nossa, não sei, eu achei que eu soubesse esse negócio aqui e tem tanta coisa nova acontecendo. E do lado das agências, eu reafirmo a questão deles entenderem do nosso negócio. Mas não tem como entender de tudo. Vim para a reunião preparado. Preparado. Eu dei um exemplo que a gente estava conversando ali fora. Quando eu comecei a contratar a agência dentro do Espro, a agência não sabia nem o que era o Google Grants. Que as instituições sem fins lucrativos têm $10 mil por mês para utilizar no Google. E eles não sabiam nem que era isso, não trouxeram nem essa solução para mim. Então, saber um pouco mais, quando eu falo conhecer o segmento, não é ser especialista no terceiro setor, mas é saber quais as vantagens que, por exemplo, o terceiro setor tem nesse mundo digital. E são várias, quase todas as plataformas oferecem algum tipo de benefício para quem é terceiro setor, justamente porque o budget é limitado. Então, vim sem demanda, sem algo pronto. Eu sinto muito a oferta de prateleira, sabe? Que tem a ver com conhecer o segmento, conhecer o que eu preciso. Então, acho que é isso, essas duas frentes. Meu amigo Daltro,
Não, maravilha. Nisso a gente não vai ter polêmica aqui, porque eu concordo. Eu acho que as agências, eu tenho falado muito isso nas consultorias que eu dou, ela precisa se preparar bem para escutar o cliente e entender o que ele quer. Não tente vender o que você tem na prateleira. Entenda a necessidade do cliente e faça um projeto que seja aderente ao que ele precisa. E para isso, eu também falo muito para eles que entre ter uma plataforma de gestão ou um monte de ferramenta, primeiro invista em pessoas. Se você não tiver dentro da sua agência pessoas dedicadas, que vistam a camiseta, que conheçam o trabalho, que queiram estimular o cliente a falar, busquem extrair dele informações para montar um projeto bom, você pode ter a melhor ferramenta, os melhores processos, as melhores plataformas, se a coisa não vai andar. Então, eu sempre recomendo isso. Pessoas qualificadas, bons perfis, e explore com o cliente a necessidade que ele tem para montar um bom projeto. Né? No fundo, aquilo que a gente falou ali fora, seja parceiro do seu cliente e não apenas um fornecedor de começo, meio e fim de parte para o próximo. E a parceria começa na primeira reunião, né? Na primeira reunião. A empatia começa na primeira reunião, aquela sinergia entre... a melhor coisa quando o cliente olha para o fornecedor assim, cara, esse cara não quer só o meu dinheiro, ele está aqui para trazer uma E escutar, a gente estava até brincando, falei com o Dalton, né? Às vezes eu vou fazer uma venda e eu tento não vender, né? É a brincadeira ao inverso. Porque assim, isso é fundamental. A gente tem que realmente entender a dor. Às vezes o cara fala um negócio, mas cara, você não precisa disso, precisa disso aqui. Isso aqui não vai te atender. Se você realmente para escutar, né, você faz até uma venda melhor. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Eu vou dar uma dica até para muitos que estão nos assistindo. Não tente pegar tudo de uma única vez, sabe? Para você abraçar o bolo todo. Né? Vá aos poucos com o cliente, vai implementando, vai evoluindo, né? Porque o cliente sentindo a evolução, você criando a sinergia, você conhecendo cada vez mais o cliente, entendeu? E as contas elas perduram, elas ficam por muito mais tempo dentro da casa. Se você vai com aquele grande projeto, aquela coisa fantástica, você corre 2 riscos, né? Primeiro, às vezes não fecha porque ficou muito caro, né? E aí não consegue nem começar. E segundo, no meio do caminho, o mercado já mudou, tudo já mudou e o projeto não dá mais para poder ser implementado e não faz nem mais sentido, às vezes, o projeto ser implementado e não tem renovação. É isso aí. Bem, eu concordo com vocês, né? Então eu vou dar 4 dicas para quem tem uma agência para pequenos e médios. já que eu joguei a desgraça aqui. Fecha. Não, vamos lá. Acho que a primeira dica é: todo contrato que vocês fecharem com pequenas e médias empresas, você precisa garantir no serviço prestado um onboarding educacional. Eu acho que é fundamental que parte no contrato, fora todos os serviços que sejam mais default, tipo criação, mídia, etc., eu acho que é obrigação dessas agências que estão predispostas a trabalhar com pequenos e médios incluírem no contrato uma trilha always on educacional. É tipo assim, quando você contrata seguro, Porto Seguro, não tem que vir já o encanador e tal. Acho que para agência de pequenos e médios é isso, onboarding, mas tem que estar lá. A gente faz isso, viu? A gente faz isso, não é um jabá aqui não, a gente faz isso, mas eu acho que não vale só para pequeno e médio não, uma dica que vale para todo mundo. Eu acho que você tem que cada vez mais ajudar o seu cliente a se educar melhor. Que senão os meus amigos dos grandes vai encher meu saco. Ele tem uma dor com pequeno. Não, é que eu vim aqui até para tentar dar foco nisso aí. E às vezes tem que convencer, às vezes tem que convencer outros atores dentro da organização. Exato. Sabendo que você vai ter que gastar muito tempo dentro de explicações o que é, o que não é, então assim, já coloca lá como uma parte do serviço. Segunda coisa, eu colocaria no contrato uma atrelação tipo muito forte em relação ao resultado da empresa. Porque se a gente quer ganhar a confiança e a transparência, se você simplesmente cobrar um valor fixo ou cobrar um FII sem que esse valor esteja atrelado ao resultado, eu acho que vai ser mais complicado, mais longo prazo você conquistar a confiança do cara. Então, é assim, eu vou fazer um contrato onde você só vai me pagar o meu revenue, o meu lucro, se você tiver o resultado. Atrela ao sucesso. Mano, total. Então, assim, seja transparente. Fechou o contrato, fala assim, ó, esse aqui é a equipe que vai trabalhar, esse aqui é a porcentagem, esse aqui é o salário. Então, assim, você vai pagar um FII que é só para garantir o salário da galera aqui. Agora, o meu lucro com você, a gente vai atrelar o resultado. É tipo na mosca.
na mosca você ganha a conta, mas ganha algo mais legal que a mas ele tem que confiança. ter uma maturidade também boa para Não, aceitar. sim, mas assim, ó, você não tá fechando um contrato difícil. Fechando um contrato é tipo grandes consultorias, quando você pega uma McKinsey, Boston, como é que eles fazem? Se tiver resultado, eu ganho. Então isso tem que estar. Terceiro, a equipe obrigatoriamente precisa ter um DNA Analytics. Analytics, aqui entendam, não é ler o GA4, não é saber mexer no GTM, parametrizar, não. Analytics é basicamente, antes de você mostrar o relatório pro cara, fazer questionamentos tipo básicos, nem se você usar uma matriz 5 UIs, tipo, por que isso, por que isso, por que isso? Porque assim, aí eu concordo, até nas grandes falta pensamento analítico. E quarto, é bem interessante quando você pegar um cliente, principalmente de médio, talvez pautar ou propor para ele um serviço meio Squad as a Service, onde tem começo, meio e fim. Tipo, ó, vamos fazer o seguinte, a gente monta uma Squad as a Service aqui, 6 meses. Se tiver resultado, aí a gente faz um contratinho com você. Então, acho que são as 4 dicas, sendo que as 2 primeiras eu acho mais interessante. Um onboarding, um always educacional e o atrelado ao resultado. Muito bom. Bom, gente, queria agradecer vocês. Muito obrigado por esse episódio de hoje aqui. Eu acho que com certeza gerou... Eu fiquei... Não sei se pegaram minha cara de vez em quando aqui. Você fez palavras... É de sempre. Eu ficava pensando aqui e tal. Então eu espero que você que está nos assistindo aqui tenha gostado dessa discussão. Com certeza, eu acho que dá pra gente evoluir outros episódios com essa mesma temática, porque ela pegar os comentários da galera e ver o que a gente pode debater. E você que está nos assistindo, não deixe de seguir nosso canal aqui, né? Deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo, que quanto mais gente receber os conteúdos de aculturamento do ecossistema digital, mais a gente vai conseguir melhorar o nosso mercado. Então, Alex, muito obrigado. Dalton, muito obrigado. Roberto, muito obrigado. E até o próximo na Midcast. Valeu, gente.